Olá, eu sou André Lazzaroni, estamos começando mais um Laza e Convidados. Hoje nós temos um assunto muito importante para tratar. Nós vamos tratar sobre previdência. É um assunto que diz respeito a todo brasileiro e a toda brasileira. Inclusive aqueles que ainda não nasceram, já estão previstos na previdência. Para conversar conosco, eu trouxe um especialista, uma figura que está entre os maiores conhecedores do tema, Dr. Sérgio Aureliano. Sérgio Aureliano é atuário, é o matemático que calcula riscos, participou de todas as reformas da Previdência do Brasil, foi atuário de 30 municípios do estado do Rio de Janeiro como responsável técnico, atuário de municípios fora do estado do Rio de Janeiro, como Rio Grande do Sul e Paraná, ex-gestor do Fundo de Previdência do estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, atuário há 50 anos. Seja muito bem-vindo, doutor Sérgio Aureliano. É um prazer lhe receber no nosso podcast. Obrigado, André, pelas palavras aí. Realmente a gente tem 50 anos aí lidando com Previdência. Foi por um acaso que eu comecei na Previdência, eu era tecnólogo de processamento de dados, que é a informática hoje, né? Fui da primeira turma da PUC do Rio. Olha. E aí eu fui trabalhar numa empresa em Niterói de energia elétrica para informatizar a folha de pagamento que era feito em cartolina. E aí, nessa informatização, eles começaram, junto com a Eletrobras, querendo fazer um plano complementar, e eu fornecia dados para o atuário que ia fazer o plano de previdência, professor Gessé Montello. E eu comecei a me interessar por que eu dava aqueles dados para ele, o que ele fazia, e comecei a me interessar, e ele começou a me ensinar. Eu já fazia, depois de um certo tempo, já fazia avaliação atuarial sem ser atuário. Aí ele me incentivou a fazer o curso, eu fiz o curso de atuário, mas eu já tinha um relacionamento muito grande com o INSS, porque nessa empresa eu que levava a documentação para as agências do INSS para as pessoas se aposentarem. E aí comecei também a me interessar, eu sou muito curioso, e comecei a estudar Previdência desde 1972. Tanto é que eu fazia cursos para o pessoal do INSS sem ser do INSS dessa época. E aí acompanhei a Previdência e o professor Gessé Montello foi o construtor da Previdência Complementar no Brasil. Nós fizemos todos os planos de previdência de todo o setor elétrico, desde a CEE, que é lá do Rio Grande do Sul, até a CEMAR, que é do Maranhão. Criamos a FACEMAR. Todo o setor elétrico nós criamos um fundo complementar. Complementar a renda. Isso. Aí passou o tempo, eu trabalhando na CBE. Quando foi em 77, houve a fusão dos estados, Estado do Rio com o Estado da Guanabara, e existia duas empresas, a Companhia Brasileira de Energia Elétrica e a CELF, que era uma estatal do Estado num antigo interior do Estado do Rio antigo. E aí nós não poderíamos criar uma nova empresa porque a CBE tinha a concessão vitalícia Niterói, São Gonçalo e Petrópolis. O que eu fiz, que na época eu fui chamado pelo presidente da empresa, doutor José Picorelli, já vai há muito tempo, e ele pediu para mim fazer a fusão das empresas. Aí o que eu sugeri? A compra pela CBE da área de concessão da CELF, porque se criasse uma nova empresa, perderíamos a concessão vitalícia. E aí foi feito. Tanto é que a empresa Serge, ela não foi privatizada, ela foi leiloada, porque ela era uma empresa privada que veio dos guindes, passou para o grupo Brascan, que depois entregou as ações para o governo federal, que entregou para o governo do estado. Aí eu fiquei na Serge, fui presidente do Fundo Complementar lá durante muito tempo, mas continuava sendo atuário de vários fundos pelo Brasil afora. E aí, quando foi o governo Brizola,
No primeiro governo Brizola, fui convidado para ser diretor administrativo da empresa e no segundo governo Brizola como presidente. Quando acabou o governo Brizola, eu saí da empresa, fui convidado a sair da empresa, saí da empresa depois de 27 anos de empresa, e aí fui para a Câmara Federal, que tinha havido um problema na Comissão de Orçamento da Câmara, e eu fui para lá como economista. Aí nesse meio tempo, até eu pedi para ir embora, porque não era meu foco, né? E aí o Banco Mundial me convida para fazer a primeira reforma de Previdência no Brasil, que foi a Emenda 20, em 97. Aí eu fui para o Banco Mundial, construímos a Emenda 20, que deu origem a todos os regimes próprios de Previdência no Brasil, porque antes, quem garantia... RPPS. Antes, quem garantia as aposentadorias eram simplesmente os tesouros. Os estados. Dos estados. Dos municípios. Dos municípios. Não tinha regras. Cada um fazia a sua regra. Não tinha uma regra. Aí nós fizemos a regra na Emenda 20. E aí, logicamente, que não foi exatamente aquilo que a gente escreveu, porque vai para a Câmara, sempre tem problemas uma políticos. Uma mudança ou outra. Isso. E aí teve um probleminha chave, que por isso é que hoje nós temos alguns problemas em RPPS. Primeiro, quando se começou os fundos de previdência, o RPPS, se colocou todo mundo que já estava aposentado no Tesouro dentro do fundo. Então ele já começou pagando. Já começou com déficit. Exatamente. Sem arrecadar e com deficitário. Pagando. E segundo, a carência foi de serviço público, não foi carência de plano. Ou seja, eu sou servidor há 10 anos, paguei um mês, me aposentei sem capitalizar nada. Isso gerou mais déficit. Claro. Bom, e aí veio... Não fizeram na lei, não fizeram uma programação. Uma carência de plano. Uma carência, uma programação. Isso. De entrada. Tanto é que na primeira versão da portaria 4992, eu botei aporte. Que o ente teria que fazer um aporte para exatamente receber essas pessoas. Mas não foi feito, foi retirado da portaria. Antes todo mundo descontava para o INSS, Exatamente. INPS, né? Era INPS e INSS. Era INSS. Antes tinha INAMPS, que era INAMPS. saúde, tinha o ISS, que era o... Não, desculpa. INAMPS, INSS e IAPAS. IAPAS era a parte financeira. E tinha o INSS, Instituto Nacional de Seguros Sociais. E aí, nesse meio tempo, veio a emenda 43, a 41 primeiro, em 2003, aí já retirando a paridade e integralidade, ou seja, você não poderia, dali para frente, quem entrasse no regime não poderia mais se aposentar com a última remuneração e ficar ganhando igual como se estivesse trabalhando. Teria que fazer uma média. Uma média. Exatamente. De quanto ele tinha arrecadado para quanto ele teria a receber. Aí em 2003 eu era consultor da Confederação Nacional dos Municípios. Participei dessa emenda também. Depois veio a 47, depois veio a 103, que foi a última, agora em 2019. Também participei, porque aí eu já era presidente do Rio Previdência. E nós participamos, ajudamos algumas coisas, inclusive introduzimos o empréstimo consignado com recurso do próprio RPPS, que é um investimento muito seguro para o RPPS. Quer dizer, um percentual do fundo pode... emprestar aos participantes. Pode emprestar. Exatamente. Logicamente que o percentual, depois definido pela Comissão Mobiliária, Conselho Monetário Nacional, ficou um percentual muito pequeno e aí você não consegue atingir todo mundo. Mas você atingiria grande parte, você criaria um mecanismo para atingir a maior parte possível de pessoas. É o dinheiro do próprio servidor sendo emprestado para o próprio servidor. Exatamente. Fazendo com que a economia circule, né? Porque a economia precisa circular, né? Exatamente, com certeza. Isso é uma coisa... E aí, com isso, eu estava presidente do Rio Previdência, saí, voltei para o escritório, né? Continuo sendo atuário,
Continua em atividade. Continuo sendo atuário. 50 anos de atividade com a cabeça, lembrando, a memória está fantástica, porque... E exercício também, né, doutor? Com certeza. Você tá ali todo Fazer dia, matemática, né? Todo você dia, exercita, né? A cabeça toda hora. A ciência atuarial, ela faz projeções, não é isso? São projeções matemáticas probabilísticas, tá? Porque a gente não é determinista, porque eu não tenho uma bola de cristal. Eu não sei quando você vai morrer ou quando você vai se aposentar. Então é tudo probabilístico. Por isso que todo ano você tem que fazer uma reavaliação. Média, né? Uma reavaliação do se a ciência acertou, se não acertou. Exatamente. Você todo ano é obrigado a fazer uma reavaliação para você corrigir tudo que você não acertou ou aquele que acertou você mantém. Doutor, eu quero pedir aqui àqueles que estão nos assistindo para não esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, vai lá no YouTube, André Lazzaroni, se inscreva, porque é importante para nós, para a gente dialogar, é importante ter você conosco. Doutor, Sérgio... Só um segundo antes de você continuar, deixa eu só botar esse microfone para não ter o risco dele cair aí. Maravilha. Seria bom você me perguntar, porque eles estão tentando fazer novamente outra reforma de Previdência, tá? Mas pelo que eu estou ouvindo, a coisa não vai ser legal. Eu ia perguntar aqui para o senhor agora, como está a Previdência, a situação da Previdência no Brasil hoje. Podemos? Podemos. O corte foi ele que fez, tá? Vamos lá. Doutor Sérgio, uma pergunta que eu recebi agora daqui do internauta nosso. Como está a situação da Previdência no Brasil hoje? Bom, o Lazzaroni, nós temos 2 modelos de Previdência, tá? O modelo de INSS, que é exatamente para o empregado, tá? E os RPPS, que são o servidor de cargo efetivo dos estados e municípios. Bom, o INSS tem um problema sério de déficit, porque lá não tem capitalização, lá é arrecadação igual a despesa. Arrecada e paga, paga. Como você tem uma arrecadação menor do que uma despesa, que a despesa é muito grande, por quê? Criaram-se durante anos benefícios sem contrapartida financeira, uma série de problemas que você traz do passado, e hoje você tem uma despesa muito grande. E aí o que acontece? Você não tem arrecadação suficiente, vem o déficit. O famoso déficit da Previdência, que é monstruoso. Bom, e temos o RPPS, que são os regimes próprios. O problema dos regimes próprios foi a gestão. Porque se não fosse a gestão, não só do regime mesmo, propriamente dito, mas também a gestão do ente público. Quando estava na Confederação Nacional dos Municípios, a gente dava assessoria a 800 municípios no Brasil. Nós tínhamos uma carteira de 800 municípios sob Previdência. O que acontece? A maioria dos gestores não repassava, porque qualquer problema que você tenha no seu ente, vamos falar de uma prefeitura, qualquer problema que você tem na prefeitura, a primeira coisa que você faz é não pagar a Previdência. É não pagar os funcionários aposentados, né? Lembrar que Previdência é gente. É isso aí. E a gente fala Previdência, esse nome é Previdência, são as pessoas que se dedicaram, que vão para ali, para o regime próprio, para os fundos, né? Que exatamente. Foram criados com a emenda 43, foi isso? Não, a emenda 20. A emenda 20. Em 98. 98. Tá? E aí o que acontece? Ao você não repassar, você compromete o futuro. Claro. Quando vem o futuro, cadê o dinheiro? Porque o gestor... Você joga o problema para frente. O gestor... Isso é um problema do gestor brasileiro, né? O gestor público geral, diz o seguinte, eu não contribuo com a Previdência e depois eu parcelo. Porque tem parcelamento, depois eu parcelo. Aí na hora que ele fica bloqueado com recursos voluntários da União, ele vai e parcela. Porque senão ele não recebe recursos voluntários da União. E isso aí foi
porque tem alguns regimes próprios que são superavitários. Aí você vai ver a história, sempre foi contribuído normalmente, não teve entrada de pessoas, porque, veja só, o gestor diz o seguinte, vamos fazer concurso público e resolve o problema do fundo. Não. Por quê? Quando a pessoa entra na sua prefeitura, o fundo de previdência compra o tempo anterior. Mas pega também... Não pega nada. Em tese deveria fazer uma compensação com o INSS. A compensação é muito pequenininha. Você paga um salário hoje de 5 mil, você vai receber no máximo R$900. Então não compensa, tá? Não te compensa nada. E aí não é compensatório, diminui o problema. Mas não resolve. Não resolve. Quando a pessoa vem do privado para o público. Aí quando você faz um concurso público, se entrasse todo mundo com 18 anos, você resolveria o problema da Previdência, mas não é o que acontece. Hoje, se procura o serviço público, eu fiz uma avaliação para a União lá em 97, a idade média de ingresso no serviço público da União cresceu assim exponencial. Foi para 30 e poucos anos. Porque todo mundo procurava o serviço público como garantia de emprego. Naquela época estava um problema sério. Segurança. Exatamente. Estabilidade. Não era nem pelo salário. Era mais pela segurança. Ainda é muito isso, né? Ainda é. Mas um pouco foco menos. No serviço público. Isso. Ainda tem muito. O jovem, ele recebe também... Estabilidade. A estabilidade é o grande ganho que ele se concentra em ir para um serviço público. Tá? Então, o que acontece? O RPPS teve esses problemas de não repasse. Tá? Aí, o que acontece? Quando você não repassa, você diminuiu o seu patrimônio. Porque se aquele patrimônio estivesse lá, estava rendendo. Aí você gerou o quê? Déficit. Se você faz a irresponsabilidade do gestor gera um déficit na Previdência. Isso. Doutor, quando a gente fala da Previdência, a gente tem um cálculo atuarial. Tem. 3 para 1, 3 contribuindo para 1 aposentado, 3... Como é que é essa conta? Eu não sou atuarial, mas eu sou curioso. Uhum. O bom do curioso é que a gente vai pesquisando, vai lendo. Ao longo de 4 mandatos, alguma coisa a gente aprende. E começa... Até porque eu não conheci o senhor hoje. Conheci quando eu era secretário de governo e o senhor era o presidente do Rio Previdência. E eu tive a oportunidade de tomar algumas aulas. Mas a gente sempre ouve que nós temos hoje a população brasileira envelhecendo. A Previdência do INSS, por exemplo, para a gente se ater ali, porque quem está nos assistindo também tem essa preocupação com o futuro dele, do filho dele. A gente contribui para o aposentado no caso do INSS. Não tem remuneração, não tem uma verba que fica ali no fundo para... Então eu hoje contribuo com o INSS para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Essa não remuneração vai nos causar problema? Eu queria saber 2 perguntas assim, porque é uma dúvida que eu tenho, acredito que quem está nos assistindo também tem. Quantas pessoas trabalhando e contribuindo para a gente ter uma previdência saudável, não deficitária, a gente precisaria? E quantos estão... Se o senhor tem esse dado hoje, claro, deve ter, mas eu vou perguntar, porque também pode não ter. A gente não é obrigado a ter os dados, mas quantas pessoas hoje trabalham e contribuem? Quanto seria necessário que contribuíssem? E qual é o prazo para essa bomba relógio chamada INSS explodir? Bom, vamos falar de INSS, que é diferente do regime próprio, tá? Sim, eu vou agora... Regime próprio é dos servidores, aquele funcionário que passou numa prefeitura... Se você capitaliza, você capitaliza. Tá? Guarda, aplica para receber depois. Sim. O INSS é receita igual a despesa, ou seja, essa geração banca a geração anterior. Tá? Se essa geração falha, desemprego... desvio de recursos, não pagamento. Se essa geração falha, a outra fica comprometida. Só que
como é da União, você não tem esse problema de déficit. Por quê? Você emite dinheiro e paga. Indivíduo gera inflação aqui e ali e paga ali, né? Outro ente público já é diferente. Isso vai acumular no déficit anual de cada ente público. Hoje tem um déficit no INSS, né? Tem. Veja só, para você... Hoje a contribuição do INSS patronal é 20% sobre toda a remuneração. Do servidor, tá, tem uma escala de 8,5% até 14%, mas você paga sobre até o teto da Previdência, que é 7 mil. Certo. Tá? Então você precisaria de 4,5 empregados pagando para bancar um outro. 4,5 empregados e empresas. Isso, para bancar uma pessoa aposentada. Só que nós temos um outro segundo problema. A sobrevida, porque é um benefício vitalício, a sobrevida está cada dia aumentando mais. E os casais tendo menos filhos. E menos gente contribuindo e mais gente se aposentando em idades Exatamente. Que avançam, né? Deixa eu te contar uma história. Eu era atuário do Banco Mundial e estava na Previdência fazendo a emenda 20 lá em 98. O ministro da época me chamou, falou: Sérgio, eu sei que você não tem obrigação, mas você poderia explicar o déficit da Previdência aqui do Brasil, que nós vamos ter uma reunião com a OIT. Você poderia explicar o déficit da Previdência? Tá bom, ministro. Aí disse para minha sala, né? Ele trabalhava o gabinete do ministro era no 7º, minha sala era no 6º. Aí comecei a pensar aonde eu iria pegar os dados para explicar tudo isso. Aí fui almoçar. Quando voltei, tinha um bilhete lá: o ministro está te chamando. Aí eu subi. Aí cheguei lá na secretária, ela falou: ele está na sala de reunião. Eu falei: tá bom. Eu subi, que era no 9º andar. Cheguei na sala de reunião, um monte de gente. Aí eu entrei. Ele falou: esse aqui é o atuário do Banco Mundial, vai nos explicar o déficit da Previdência. Eu falei: caramba, o que eu vou dizer? Não estudei nada, não vi nada. O que eu vou falar o quê? Mas eu sabia que a gente tinha um déficit por causa de menos arrecadação. Aí está todo mundo na mesa, ele pede: doutor Sérgio, o senhor pode explicar? Eu falei: posso sim. No Brasil, antigamente, as mulheres não trabalhavam e tinham 5 filhos, no mínimo. A média era de 5 filhos. Então, cada um trabalhando, 20% de cada um pagava a aposentadoria do pai. Uma geração pagando a outra. Tranquilo. Só que de uma época para cá, a mulher entrou no mercado de trabalho, não tem mais 5 filhos, tem 2. Como é que 2 filhos, 20 de um, 20 de outro, 40%, vai pagar a aposentadoria do pai e da mãe? Não tem. Quem é o culpado do déficit da Previdência? A mulher. Aí todo mundo riu, não sei o que. Eu falei: lógico que isso é no sentido figurado, não é a verdade, tá? Mas isso aí vem demonstrar que uma geração pagando a outra. Quando uma geração falha, a outra tem problemas de recebimento. É verdade. Entendeu? Quanto menos quanto mais o mundo avança, menos filhos o mundo vai tendo. Tirando e mais sobrevida, né? E mais sobrevida, porque nós avançamos na medicina, nós avançamos no saneamento básico, e é bom que seja assim. Então nós temos, na verdade, o que eu estou percebendo dessa conversa hoje é que a gente precisa mudar a nossa cabeça. Exatamente. O brasileiro precisa pensar na previdência complementar. Com certeza. Que vai ser uma saída... Ou eu estava vendo, eu li em algum lugar que o governo federal estava pensando em transformar a Previdência, o INSS, numa previdência remunerada. Deixa eu explicar para você. Como é que está essa discussão? Eu tinha ouvido isso. No início, quando a Previdência Complementar começou, lá nos anos 70, todos os planos eram vitalícios. O que aconteceu? Começou a ter muitos déficits. Tá?
série de erros, mais aplicações, uma série de erros. Má gestão, Isso, né? uma série de Isso. erros. Haja visto que a gente viu aí, Postales e É. Previ. Problemas que tivemos. Problemas que tivemos. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, se mudou o perfil da Previdência Complementar. Hoje ela não é mais vitalícia. Não existe mais Você Previdência. recebe um prêmio, né? Você acumula o recurso, chama-se CD, contribuição definida. Você define quanto cada um vai pagar. Você acumula a sua parte, mais a parte patronal, quando você tem um patrocinador, tipo RJ Prev do Estado do Rio, tem 8,5% do servidor, mais 8,5% patronal, que o Estado bota na sua conta. E aí, quando você tem as condições para receber, você vai receber o que está na conta. Quando você se aposenta, você recebe aquela... Ou recebe de uma vez, ou você programa. Ó, eu quero receber em 10 anos, em 15 anos, 20 anos, esse recurso que está aí aplicado. É isso que você vai receber. E outra coisa, a Previdência... Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou. Mas, em compensação, se você morrer antes... O dinheiro vai para sua família. Exatamente. Já no outro, no RPPS, vai para o mútuo. Se você não tiver para quem deixar Se não pensão. tiver marido, esposa, filho, em idade de recebimento, vai para um fundão. Vai para o fundão. É do mútuo. Você não tem direito a nada. O RJ Prev é uma previdência complementar. Do Estado. Também, do Estado. Do Estado. Os funcionários que entraram agora no Estado já entram no RJ Prev. Depois de 2013, todos eles entram no plano do RJ Já Prev. não vai mais para o Rio Previdência, já não tem mais aposentadoria integral? Não. Contribui também, mas não... Só até R$7 mil, que é o limite de agora contribuição igual do INSS. Que é em 2013 para cá, né? 2013 até 2013, exatamente. A pessoa se aposenta com... Agora, a solução para o INSS... Olha, de curto prazo é difícil. Se botar o governo federal casar e fizer uma mudança nessa... Uma coisa que foi feito nos... Casar um dinheiro, né? Casar um dinheiro. Uma coisa que foi feito no regime próprio e ajudou muito foi o que acontecia. Você tinha lá 70 anos, não tinha mais para quem deixar pensão. Aí você fazia uma união estável com a pessoa jovem para deixar a pensão. Isso aí hoje não tem mais no RPPS. Dependendo da idade da sua pensionista, se ela tiver menos de... No Estado do Rio, se ela tiver menos de 45 anos, ela vai receber só um temporário, depois para de pagar. Porque ela está em idade laboral. Exatamente. Se ela tiver após 45, e tem uma conta também tem quantidade, tabela, né? Isso é no Estado do Rio de Janeiro hoje. Agora vamos para os RPPS, que a gente está vendo lá na nossa cidade, Duque de Caxias. E aí eu vou trazer, porque Duque de Caxias é o exemplo do que a gente não quer, né? Hoje eu diria isso. A cidade, o fundo, né? O IPMDC, que é o Instituto de Previdência, vem atrasando. Um dado que saiu agora no Jornal Extra, 88% dos aposentados da prefeitura estavam com salário atrasado. 88% dos aposentados. Eu sei porque minha mãe, funcionária, aposentada, professora, e o viúvo recebe. Então eu sei que está atrasado. 2 meses de atraso. Olhando para isso aqui e vendo o que está acontecendo, qual é a solução que o senhor... Uma ideia que o senhor daria? Porque eu fico consternado, eu recebo relatos, doutor, de aposentados que não têm condições de comprar comida, passando necessidade real, pedindo ajuda para amigos, pedindo ajuda para gente, inclusive. Vários mandam mensagens pedindo ajuda, porque não tem mais condições de trabalhar, já tem todas as questões que o aposentado enfrenta, a idade avançada, e contribuiu para se aposentar. Quer dizer, ele tinha aquela expectativa e de repente vê frustrada essa expectativa. O que está acontecendo em Duque de Caxias? O senhor tem esse dado, claro, que o senhor analisa aí 5.567 municípios, eu tenho certeza que o cabelo de atuário deve ter aí
quase 5 mil municípios de Campos. São 800 que o senhor dava no início, né, da consultoria. O que está acontecendo hoje em Duque de Caxias para o povo entender e qual é para onde o senhor apontaria o caminho com a sua experiência? André, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, fizeram uma segregação de massa, tipo que foi feito no Estado. Você segrega uma massa, daqui para frente você fica num plano capitalizado, novo, e o que está para trás fica num plano financeiro que é igual ao INSS, arrecadação igual a despesa. Só que, enquanto você faz isso, tem muitas pessoas ativas e poucos aposentados. Ou seja, você arrecada muito e paga pouco. Só que não pode mais ninguém entrar nesse plano. Então, todo mundo que está ativo vai se aposentar e cada dia você vai arrecadar menos. Ou seja, não tem também concurso público. Não. Aí, olha só, você hoje tem uma folha de 40 milhões mês de aposentado que a prefeitura paga, que é do plano financeiro. É de 10% da arrecadação. E você tem um déficit em 31 de dezembro, tá, de 418 milhões. Um mês de arrecadação de Duque de Caxias. 418 milhões. Previdenciário, né? Veja só. Então você tem que fazer uma análise, e aí só entrando no fundo para sentir, você tem que fazer uma análise de muito tempo para trás, tá? Você não pode fazer uma análise só de hoje, tá? Na verdade, eles fizeram um corte atual, né? Exatamente. Não foi um corte atuário, né? Não. Foi um corte atual, né? Você tem que fazer uma análise para saber todo o histórico, tá? De investimentos, qual foi o tipo de investimento que foi feito no fundo, se teve rentabilidade suficiente. Porque senão, se você não tem rentabilidade, você tem dois tipos de déficit. Tem um déficit atuarial, que é, por exemplo, entrou uma pessoa com 40 anos, nunca contribuiu para o fundo, mas vai entrar num fundo capitalizado. Então, o que acontece? Esse dinheiro que ele não pagou é o déficit. Agora, você também tem um déficit financeiro. Você diz que o fundo tem que render hoje 5,10, que é normalmente a taxa atual. 5,10 ao ano. E o fundo rende 2, ou rende negativamente, isso tudo gera um déficit. E quem é o responsável? O ente. Porque o plano de previdência é do ente. Do município. Do município, do ente público. Sim. Tá? E outra coisa, se você não faz os repasses normalmente, cada vez você vai aumentando mais o déficit. Senão, toda vez que você deixa de repassar um mês, na verdade, você perdeu rentabilidade. Perde rentabilidade e perde para o futuro 2 meses, 3 meses. Porque não adianta nada você parcelar depois que você não recompõe isso para trás. Agora, com a economia, a gente sabe que o Brasil é uma terra de oportunidade. A gente sabe que o mercado financeiro aqui ganha muito dinheiro. Por que esse déficit nesse regime de previdência numa cidade tão rica? O senhor chegou a ver o detalhe foi má aplicação, má gestão, erro na avaliação para o futuro, esse recorte que fizeram do para trás para o futuro foi mal feito? Faltou um Sérgio Aureliano ali. Olha, na minha visão, faltou um Sérgio Aureliano ali. André, o que está acontecendo? Por exemplo, tem outros municípios que também fizeram esse tipo de corte. E hoje o corte é do funcionário que entra para trás. Isso. Do que está para trás é para trás, do que está de agora para frente é para frente. É um outro fundo. É um outro fundo. Isso. Caxias fez isso também. Fez. E tem outros municípios que também fizeram. Eu estou revendo tudo isso de alguns municípios aqui do estado que fizeram isso. Por quê? A prefeitura hoje não tem mais condição de pagar. Ficou descapitalizada, não arrecadou, baixou a arrecadação. Então, a responsabilidade do pagamento da folha, aí vamos supor que, igual o outro prefeito me chamou, radicalizando. Vou acabar com o fundo, que isso aí só me dá prejuízo. Vou para o INSS, é muito mais caro. Hoje ele paga 14% sobre o salário de contribuição, que não incide em todas as verbas. Se ele for para o INSS, é 20% sobre todo o salário.
Vai ficar mais caro e ele não vai pagar. E quem não paga as verbas comete crime. Isso. Né? Existe um crime que é tipificado para quem não paga as verbas apropriação indébita. Né? Principalmente... Lembrando aí aos gestores municipais que isso também, para o futuro, vai pesar no Tribunal de Contas. Vai a mão firme do Tribunal de Contas, do Ministério Público, entra pesado no gestor. Né? Hoje o Tribunal de Contas já montou um setor só para fiscalizar a RPPS. Tá? E o que acontece? Você não contribuindo, a contribuição que você pagou, que saiu do seu salário e você não recolheu para o fundo, isso é apropriação indébita. E isso dá, inclusive, improbidade para o gestor. A improbidade da cassação, inclusive para o patrão, é prisão. Com certeza. Se o patrão deixa de recolher o INSS, a apropriação indébita é crime. Exatamente. O que a gente... E é um crime, na verdade, né? Desculpa aqui aos gestores que estão atrasando, não é pessoal, porque as pessoas podem achar que é pessoal, não é pessoal. É um crime você deixar de pagar aposentado, você deixar de pagar... E mais crime ainda é quando você vê um município com uma folha de terceirizados gigante. A gente não consegue entender. Eu não consigo entender como há 8 anos, 8 não, tem mais, são 12 anos que você não tem, 10 anos que você não tem um concurso público, 12 em Duque de Caxias. Como é que você quer uma folha saudável, uma previdência saudável, sem concurso público, sem pensar nas carreiras de Estado? Como é que você terceiriza carreiras de Estado? Eu não estou aqui falando também da falta de aumento salarial. O prefeito não aumenta o salário dele para não dar ganho real para os funcionários públicos. Não estou falando aqui da não reposição salarial. Não cuidar do funcionarismo público é você largar a máquina pública e ter uma ineficiência na máquina pública. Né? Você transforma, porque você não cria memória. Exatamente. Quando você tem só funcionário terceirizado que pode ser... Primeiro que é um grande esquemão político. Aqui eu posso falar porque isso aí é você criar cargo, pendurar as pessoas e dizer o seguinte, olha, aqui... Se não escrever do jeito que eu quero e ler do jeito que eu quero, eu vou te exonerar. Então, o funcionário público que está ali terceirizado, porque ele está fazendo, às vezes, funcionário público, já fica com medo. Trabalha com medo. Não estou contando aqueles que não trabalham. Estou falando aqueles que trabalham, que vão trabalhar e já trabalham com medo, não podem se expor politicamente, não podem reclamar. Atualmente, eles não podem nem estar reclamando do atraso salarial. Os funcionários terceirizados também estão com salário atrasado. Então, nós temos hoje uma máquina ineficiente no pagamento da folha salarial dos funcionários públicos, no pagamento da previdência dos funcionários públicos e dos terceirizados. E eu fico me perguntando até quando? Né? Até quando vamos continuar tendo pessoas que não sabem gerir a máquina pública? Essa é a falta de gestão, na minha visão. Com certeza. E gestão é aquilo, né, doutor? Chamar as pessoas certas para o lugar certo. Não adianta você querer botar uma pessoa que não entende, não é atuarial, para ser presidente de um instituto de previdência, porque é seu coleguinha político. Isso, na minha visão, é brincar com a cara do contribuinte. André, eu dei uma entrevista para um jornal lá de Niterói sobre o problema da Enel, da falta de luz. Exatamente isso. Não tem mais memória, porque... Perdeu a memória. Não tem mais servidor, não tem mais empregado, agora é tudo terceirizado. Então ninguém tem compromisso com a empresa. Antes tinha compromisso com a empresa. Quando tinha uma falta de energia... Sentia orgulho. Todo mundo ia trabalhar. Hoje não tem mais isso, porque todo mundo terceirizado, você não tem nenhum vínculo com a empresa, você tem um vínculo com a empresa que te contratou, mas você não tem nenhum vínculo com a empresa mãe, que é a Enel. Então... Qual é o compromisso que você tem? Nenhum, zero. Eu me lembro, eu tenho uma casa em Itaipava. Teve uma vez que faltou luz, aí estava sem luz lá em casa, eu
Falei, pô, vou dar uma volta aqui para ver se acho um carro da empresa. Aí eu rodei, aí tinha um carro da empresa, eu fiz sinal, era um rapaz que tinha trabalhado na Sérgio. Ô, doutor Sérgio, papapá. Aí ele falou, doutor Sérgio, eu ganho agora 1/3 do que eu ganhava quando era Sérgio. Eu agora sou terceirizado, ganho 1/3 do que eu ganhava. O senhor vai me desculpar, mas isso aí eu só vou fazer porque é o senhor que está pedindo. Eu tenho uma consideração muito grande pelo senhor. Porque hoje a gente não pode mais fazer esse serviço, tem que chamar uma outra turma para vir fazer o serviço para restabelecer a luz lá na casa do senhor. Vivemos agora um problema sério em São Paulo e no Rio de Janeiro. Refletiu, porque a mesma empresa Enel deslocou pessoal para lá, isso é verdadeiro. Pegou o pessoal que estava aqui, quando deu problema em São Paulo, jogou para São Paulo, porque aí eles fazem isso, eles vão ganhando um monte de lote, um monte de lugar e trabalham com o mesmo funcionário. Lógico. E nós, quando nós tivemos o nosso problema em Niterói, que veio o pico, uma semana, tiveram pessoas com 10 dias. Tem. Ainda tem gente com falta de energia em Niterói. Outro dia teve uma manifestação lá. Tem gente que já está há quase um mês sem luz. E eles achando que iria melhorar, né? Mas foi o problema que dá uma semana que a gente nunca teve, quando São Paulo ganha. Então, a gente também, eu tenho, e o senhor hoje é mais uma prova disso, eu tenho reavaliado muito a minha visão sobre essas concessões, sobre essas privatizações. A gente precisa discutir isso com a população. Eu não sou também aquele que acha que o Estado tem que prestar todo o serviço, porque não dá, é equivocado a gente pensar nisso. Tem coisa que a iniciativa privada tem que cuidar mesmo, mas tem coisa que o Estado não pode abrir mão. Hoje, se você for num equipamento público na minha cidade de Duque de Caxias, você não tem funcionário público mais, de carreira. Não tem mais aquele que possa se manifestar. Um medo muito grande do político, do funcionalismo público, porque o funcionalismo público tem a estabilidade, tem a segurança de que ele pode se manifestar sem ser prejudicado no seu emprego. E o terceirizado? Hoje, se não paga folha, se não está pagando a folha, imagina as verbas rescisórias. Como é que esses funcionários ficarão, né? E aí a gente vai para uns assuntos aqui que a gente ficaria aqui o dia inteiro numa conversa para a gente aprender um pouco mais. Teve uma vitória importante agora do Tribunal do CEP, né, que é o Sindicato de Profissionais de Educação, conseguiu junto à Justiça, né, o Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de Duque de Caxias realizasse os pagamentos dos aposentados até o 5º dia útil do mês, o que não vem ocorrendo. Fala um pouquinho sobre esse déficit técnico do regime próprio de previdência de Duque de Caxias hoje. Olha, André, eu não tenho assim o histórico do déficit. Eu sei que o déficit está quase em 500 milhões, tá? É o déficit do fundo. Isso não é de um dia para o outro. Isso vem crescendo, tanto é que em 2021 o déficit era 104 milhões. Em 2022 foi para 418. E pensar que nós tivemos quase 700 milhões, 600 e poucos milhões da SEDAI, né? É um dinheiro que poderia ter... Outros municípios que receberam da privatização da SEDAI, no primeiro lote. Tá? Quitaram, né? Quitaram essas dívidas com os fundos. E quando essa dívida chega para os nossos servidores públicos aposentados hoje que nos assistem, qual as possíveis consequências desse déficit? Olha, no futuro a prefeitura não ter condição de arcar com o pagamento do benefício. Entendeu? E os aposentados ficarem sem receber. Porque hoje você já paga 40 milhões de folha de aposentado. A prefeitura paga por causa Deposita todo mês. Todo mês por causa do plano financeiro, que foi aquela segregação. Imagina lá na frente, se não tiver recursos guardados no plano, olha só, eles tinham o patrimônio em 2021, o patrimônio era 98 milhões.
para um déficit de 104. Em 31/12/2022, o patrimônio era 134 milhões, para um déficit de 418. Ou seja, o déficit aumentou não na mesma proporção. O patrimônio ficou ali, o déficit... Por quê? Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu, só a gente entrando para estudar. Tá? Uma aplicação, tudo pode ter acontecido. A gente vai ficar aqui especulando. Falta de repasse, tudo. Falta de repasse, toda essa... Tudo isso faz parte. Qual seria a melhor medida, se o senhor pudesse falar hoje para o prefeito Duque de Caxias? Qual a primeira medida que o senhor falaria para ele? Não, com relação ao déficit? A primeira medida, primeiro eu teria que ver hoje qual seria a capacidade financeira da prefeitura honrar os pagamentos. Tá? Depois, então, a gente faria um plano. Eu sei que lá recebe royalty, tá? Como aqui no Estado. O royalty é da Previdência. Tá? Poderia estar sendo investimento para o Estado? Poderia. Mas, em compensação, hoje você tem um fundo saudável. Por quê? Porque o royalty hoje, a participação especial, o valor do barril do petróleo, dá um royalty muito grande. Tá? Então, tem alguns municípios, tipo Niterói, tipo Maricá, que também recebem bastante royalty, que estão saudáveis. São fundos, inclusive, superavitários, né? Inclusive, estão criando até fundo soberano. Para poder depositar o recurso... Exatamente. Então, veja só, na hora que você recebeu a participação na privatização da SEDAI, muitos municípios, eu sou atuário de vários aqui do Estado, e o prefeito foi, me chamou, Sérgio, eu falei, eu aporto, pode não aportar tudo, mas aporta uma quantidade de recursos para você ficar tranquilo até o final do governo. Tá? Você vai ficar tranquilo. Foi o que fizeram, pegaram o dinheiro e aportaram. O que poderia ter sido feito, né? Ao invés de ficar fazendo obra de maquiagens... Investimentos que não vão resolver o problema do município. Folha super inchada, né? Hoje, se for verdade, é porque a gente não tem os números e esses números são difíceis de achar, porque não tem portal de transparência. Na nossa cidade não tem portal de transparência. A cidade do Rio de Janeiro é ruim. O estado, o portal de transparência, na minha visão, não é dos melhores. Mas quando a gente vai para a Baixada Fluminense, a transparência ela inexiste. Para você achar uma informação no portal da transparência de Duque de Caxias, não tem. Você não acha. Então aqui tudo que a gente falar vai ser sempre especulação, porque os números não chegam. Você faz requerimento de informação, também não chega. A gente não fica sabendo. O que a gente ouve falar, e se isso é verdade, eu não pode dizer, que hoje na cidade de Duque de Caxias nós temos quase 20 mil terceirizados. Que isso? 20 mil terceirizados. Uma boa parte desses terceirizados, indicação política. Se não todos, eu não posso afirmar, mas uma grande parte dessa indicação de vereador, indicação de político, de secretário, traz para a máquina, prejudica no final, quando se for verdade também, a gente não pode sair acusando as pessoas, claro. Mas se for verdade que temos essa quantidade de pessoas terceirizadas, em sendo verdade que várias dessas pessoas não trabalham, é pior ainda. Porque se já é ruim com as pessoas que estão dando o seu sangue ali e não estão conseguindo sem receber salário, as pessoas fazem paralisações, o PH não abre, o posto municipal deixa de abrir porque as pessoas não vão. Agora imagina, doutor, com a pessoa ainda sem trabalhar e reclamando, né? Porque não está recebendo e reclamando com razão. Então a gente tem que... Nossa visão é rever isso. E fica uma dica aqui para os prefeitos aí que estão nos assistindo. O doutor Sérgio Aureliano, hoje, ele é consultor. Quem tiver aí... Não, quero um olhar mais... E é uma figura fantástica. Eu quero, doutor Sérgio, lhe agradecer muito,
Nossa conversa, ela foi muito frutífera, muito boa, muito interessante. Eu tirei um pouco das minhas dúvidas sobre INSS, sobre previdência privada. Foi uma excelente consultoria. É o nosso lema, né? Pessoas trazem ideias e ideias trazem soluções. E eu tenho certeza que hoje aqui o senhor abriu um pouco mais a minha mente para esse tema tão delicado e tão importante das nossas vidas. Com certeza. Porque quando a gente trabalha, a gente quer se aposentar com dignidade. Né? Eu estou com 47 anos de idade, eu tenho carteira assinada desde os meus 14 anos de idade, trabalhando, sempre trabalhei. Na verdade, o meu sonho não é se aposentar, meu sonho é andar igual o senhor aí, chegar e continuar em atividade. Esse negócio de aposentadoria nunca foi a minha praia, não. Mas eu entendo as pessoas que têm querem descansar, chega no momento da vida, e aí chega no momento da vida que você está para descansar, atraso salarial. Enfim, mas eu tenho certeza que o nosso país tem solução. Eu quero lhe agradecer e abrir já para o senhor fazer as suas considerações finais, doutor. Muito obrigado. André, uma coisa importante hoje, a Previdência, principalmente o INSS, é considerado todo o seu tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo você tiver, porque o cálculo vai ser feito da média, se você tiver 20 anos, é 60% dessa média. E cada ano que você ultrapassa 20 anos é mais 2%. Ou seja, para você ter direito a 100% da média, você precisa trabalhar 40 anos. Então, vamos tentar mudar a cabeça do brasileiro como é a cabeça do americano. A criança nasce, você já tem que ter a ideia previdenciária sobre ele. Fazer um planejamento previdenciário. E isso se aprende na escola, né, doutor? Isso se aprende em casa, isso é uma cultura. Isso. O que o senhor fala agora é uma mudança cultural. Isso. A gente precisa, e só se muda essa cultura se a gente conseguir abrir políticas públicas para que essa cultura E outra mude, né? coisa importante, não existe tempo de serviço, é tempo de contribuição. Se você ficar desempregado, vai ali no banco e contribui, mesmo que seja um salário mínimo, você contribui sobre um salário mínimo, não importa, mas o seu tempo de contribuição vai ser contado. Não é mais tempo de serviço. Não é... eu trabalho na empresa X, tá aqui mas não houve recolhimento, mas vai contar porque é tempo de serviço. Não, é tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Desde 98, com a nossa emenda 20 lá, que é tempo de contribuição. Nossa contribuição, ela vem... Eu contribuo desde 14 anos para o INSS. Jovem aprendiz, depois eu fui para... Depois fui para a Assembleia. Deputado não tem previdência complementar, a gente vai para o INSS. Não, foi criado. Foi agora. O ano passado, mas ainda ano passado, mas não sei se implementou. Eles recriaram o IPALERJ, né, o Instituto de Previdência da Assembleia. Não, mas não recriaram, não. Não recriaram? Não, até porque, pelo que está escrito, precisaria ter um atuário para dizer quanto é que iria... Não contrataram nenhum atuário. Olha o doutor Sérgio Aureliano aí, ó, pronto para ajudar. Mas eu teve esse período na Assembleia, na Secretaria, não, que eu era deputado. Mas, enfim, meu pai, na verdade, minha mãe... Consciência previdenciária. Consciência previdenciária. E agora o senhor me chamou a atenção. E aí eu quero aproveitar aqui e agradecer meu sogro Persinotto, porque quando a minha filha Guilhermina nasceu, ele fez uma previdência privada, uma poupança para ela. Então a gente, consciência, ele é atuarial também, então eu já estou aqui mandando um agradecimento para ele. E as duas mais velhas também, já. Então, já minhas mais velhas também, já nessa. Fundo. Tem que. Exatamente. E a mudança começa por nós, né? Se a e gente quer que alguma coisa mude, a gente tem que mudar também. Você não pode depender só da previdência pública, tá? Depender só do gestor público. Você tem que fazer a sua privada. Tá? Porque vai ser o complemento da sua renda.
Essa é a mente bem americana, né? Exatamente. Não pergunte o que o Estado pode fazer por você, e sim o que Exatamente. você pode fazer pelo Estado. Isso aí. É isso. Temos uma longa jornada. Com certeza. Doutor Sérgio, muito obrigado. Quero aqui agradecer a vocês que nos assistiram e fico muito honrado, né, pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, Dr. Sérgio Aureliano. Com certeza. Obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço.